Disseram que Artemis 1 seria só um teste simples para a Lua, mas os dados da cápsula Orion mostram algo assustador. Ela não encontrou só crateras. A primeira missão registrou níveis de radiação que não apenas igualaram a era Apollo, eles eram quase 5 vezes maiores. Ela identificou falhas em um escudo térmico, enquanto orbitadores da NASA mapearam uma zona de pouso no Polo Sul, já avisada pela China. A Lua não é mais uma fronteira vazia, é um barril de pólvora geopolítico, e até mesmo os próprios relatórios da NASA sugerem que talvez não sobrevivamos ao pouso. A NASA estava transmitindo vídeo lunar de volta para a Terra usando sua rede de espaço profundo. Mas dentro da Orion, uma história completamente diferente estava se desenrolando. Uma que a transmissão não mostrava. Para o olhar moderno, aquelas imagens mostraram que a próxima era dos voos espaciais pode ser mais rápida, nítida e aparentemente mais segura que as missões das décadas de 1960 e 70. Mas por trás do espetáculo, os sensores da Orion rastreavam algo muito mais antigo e perigoso que qualquer falha técnica: radiação. Fora do escudo magnético da Terra, não há espaço para erros. As agências espaciais e seus cientistas sabem que errar em relação à radiação pode ser catastrófico. Cada explosão do Sol, cada raio cósmico vindo do espaço profundo, atravessa a carne e os ossos humanos. Mesmo se os astronautas sobreviverem às explosões, os equipamentos vitais podem falhar, ainda mais porque as espaçonaves modernas dependem muito da tecnologia de computadores. A única forma de saber como esses sistemas funcionam no espaço é testá-los em missões. No espaço, geralmente não há segunda chance. Viajar pelos cinturões de Van Allen é enfrentar nuvens de elétrons e prótons presos perto da Terra. Mas além disso, através da magnetosfera da Terra, o risco são as tempestades solares. Partículas de energia elevada entram em cena. Raios cósmicos letais movendo-se à velocidade da luz podem destruir o DNA humano. Hollywood mostra naves espaciais deslizando facilmente pelo espaço, sem mostrar o terror de serem atingidas por partículas invisíveis que podem prejudicar a missão e sua tripulação. E se quisermos explorar o espaço ainda mais a fundo, com missões mais longas para a Lua ou viagens para Marte, isso vai significar lançar os astronautas em um mundo de caos cósmico. A boa notícia é que lições foram aprendidas. Uma das mais importantes veio dos sensores de radiação da Artemis 1. Cientistas descobriram que girar a espaçonave em 90 graus ao passar pelos cinturões de Van Allen reduziu a exposição à radiação pela metade. Essa primeira missão foi tripulada por manequins. Os milhares de sensores nesses bonecos espaciais, com tecidos moles e órgãos internos, mostraram que girar era como virar um escudo na direção de uma tempestade de radiação que se aproximava. Os sensores revelaram a dura realidade do espaço, mas também mostraram formas de reduzir o perigo constante. As imagens pareciam perfeitas, mas ocultavam uma realidade mais sombria. Até 35 millisieverts de radiação em uma missão rotineira. Durante décadas, as realidades mais mortais do espaço ficaram escondidas em segundo plano, mas agora nós sabemos a verdade. A pergunta precisa ser feita: como os astronautas das missões Apollo sobreviveram? Especialmente numa época em que os cientistas sabiam menos sobre viagens espaciais e o equipamento era obsoleto para os padrões atuais. Enquanto o público se preocupava com falhas nos sistemas ou explosões, a radiação sempre esteve no topo das preocupações da NASA. Isso ocorreu há mais de 50 anos, quando cientistas usavam réguas de cálculo e computadores primitivos. Em parte, a boa saúde dos astronautas foi questão de sorte. As missões lunares Apollo ocorreram durante o que os cientistas chamaram de uma fase comparativamente tranquila do ciclo solar. O tempo de trânsito também foi curto, o que limitou a exposição à radiação. Se uma grande tempestade solar ocorresse enquanto eles estavam fora do escudo magnético da Terra, a história seria diferente. O timing é crucial. A NASA já sabia disso, mas agora entende melhor. O Sol tem ciclos de atividade, mas com tecnologia moderna de previsão, avaliamos quando é mais seguro sair da órbita terrestre baixa. O único problema é que os cientistas solares e de clima espacial da NASA admitem livremente que não sabem como as erupções mais fortes e mortais são geradas, então eles não podem prevê-las. Os astronautas da era Apollo fizeram parecer tão fácil que alguns futuros céticos dos pousos na Lua analisaram os dados de radiação e duvidaram que o homem realmente foi à Lua. Durante a Apollo 17, os dosímetros dos astronautas registraram uma exposição à radiação relativamente modesta, cerca de 5,5 millisieverts, ao longo de 12 dias e meio. Isso é administrável nos padrões de voos espaciais. Uma tomografia de tórax pode ter vários millisieverts. A doença aguda por radiação exige doses muito mais altas em curto prazo.
mas a Artemis I trouxe dados mostrando uma dose total de missão muito mais alta, cerca de 26 a 35 millisieverts, ao longo de 25 dias e meio. A missão foi quase 2 vezes mais longa, mas a dose foi quase 5 vezes maior. Mas a Apollo usou apenas alguns dosímetros. A Artemis usou um laboratório cheio de sensores. O espaço era o mesmo, só os instrumentos mudaram. Isso fez diferença, mas o espaço não ficou mais perigoso. A lição é mais simples. Quanto mais tempo humanos ficam fora do escudo magnético da Terra, maior é a dose recebida. Mas isso quando tudo corre bem, em missões mais curtas. Uma missão de ida e volta a Marte deve expor os astronautas a cerca de 1000 millisieverts, bem acima do limite seguro de carreira da NASA. E apenas um evento de partículas solares, SPE, como uma enorme erupção solar, pode entregar mais de 1000 millisieverts em questão de horas. É aqui que os mecanismos modernos de segurança entram em ação. Os dados do programa Artemis revelam um quadro mais detalhado do que antes. Até manobras simples, orientação, posição dos escudos e rota no cinturão alteram os níveis de radiação na missão. Naves modernas têm abrigos contra tempestades solares. Astronautas podem reorganizar o interior da nave e aguardar a tempestade em áreas onde não sofrerão síndrome aguda da radiação. Ela é projetada para manter a dose de radiação em torno de 35 millisieverts, em condições normais, e abaixo de 150 millisieverts dentro do abrigo durante um evento solar. Se os astronautas usarem os coletes AstroRad, a dose pode ser reduzida, dando-lhes mais tempo. Porém, as leis da física não mudam e o perigo permanece. Se eventualmente construirmos bases na Lua, vamos precisar de muito mais do que coletes no corpo. O Grupo de Análise de Radiação Espacial da NASA, SRAG, discutiu abertamente planos de contingência para missões lunares futuras. Eles incluíram a criação de novos tipos de abrigos contra tempestades para quando tempestades de partículas começarem a cair sobre a nave. Mas a questão é, será que eles vão funcionar? Nas viagens espaciais, se algo der errado, pode piorar muito. Não há como fugir totalmente do clima espacial. Como a NASA viu recentemente, nunca se sabe se algo testado na Terra funcionará em voo. Veja o escudo térmico da Orion, por exemplo. Ao entrar na atmosfera terrestre a até 40 mil km por hora, o ar diante da espaçonave é violentamente comprimido. Isso cria fricção e calor que podem chegar a 2.700 graus Celsius. Sem proteção, a espaçonave enfrentaria condições extremas que poderiam causar falha catastrófica e perda da cabine. É essencial para a sobrevivência. Após a missão Artemis, auditores da NASA revelaram problemas críticos que poderiam ser fatais se não corrigidos nas próximas missões. O público permaneceu completamente alheio ao fato de que a NASA havia enfrentado um problema muito sério. O escudo atual da Orion usa Avicoat, um material sacrificial projetado para queimar de forma controlada. Cada voo exige um novo ciclo de manutenção. Uma falha não detectada pode ser fatal. Foi isso que a NASA alertou em seu relatório do Escritório do Inspetor-Geral, IG 24011. Engenheiros identificaram que, após a reentrada da Orion na Terra na Artemis, o escudo térmico sofreu desgaste em pelo menos 100 pontos. Cumpriu sua função, mas o Avicoat não reagiu como a NASA previa. Partes da camada carbonizada racharam e soltaram fragmentos, deixando rastros de detritos. O relatório afirmou que isso poderia, abre aspas, representar riscos significativos à segurança da tripulação. E pior, os detritos poderiam potencialmente danificar o paraquedas necessário para o pouso. A NASA utilizou uma técnica inédita chamada reentrada em salto. Em vez de entrar direto na atmosfera, a espaçonave usou sustentação aerodinâmica para quicar e sair novamente. Ela desceu novamente, agora mais devagar, conseguindo mirar com precisão a área de pouso no Pacífico. Na teoria, o pouso seria mais preciso e exigiria menos recursos para resgatar a tripulação da água. E como há 2 eventos em vez de um, isso reduz a aceleração. Então, o pouso mais lento não é apenas mais preciso, é mais seguro. O único problema é que não saiu como planejado. O Avicoat não aguentou o salto extra. O escudo térmico esquentou, esfriou e depois esquentou de novo. A pressão interna aumentou, o que resultou em rachaduras. A agência informou que a temperatura da cabine estava dentro dos limites, em torno de 24 graus Celsius. Mas será que a NASA escondia uma verdade sombria? Se a NASA minimizasse isso, poderíamos ter outro desastre como o Challenger. Uma análise independente confirmou as conclusões da NASA. Foi um grande alívio, mas isso não mudou a verdade. Um dos sistemas de segurança mais críticos da Orion agiu de forma inesperada.
Esse é exatamente o tipo de surpresa de engenharia que a NASA mais teme. A reentrada não perdoa. Após a cápsula entrar na atmosfera em velocidade de retorno lunar, não há como abortar com segurança nem segunda chance. Desta vez, o perigo não era radiação galáctica, mas um erro humano comum. E os humanos também são a razão pela qual a Lua e seus recursos naturais estão prestes a causar um tipo muito diferente de explosão, uma explosão geopolítica. As viagens espaciais costumavam ser uma competição entre duas forças políticas, os Estados Unidos e a União Soviética. Mas hoje, a nova batalha não é sobre caminhar na Lua, é sobre colonização. Desta vez, a rival dos americanos não são os soviéticos, mas sim a China. A Lua é vista como um tesouro de recursos e ambos querem chegar primeiro para garanti-los. A China investe sozinha em missões lunares caras com orbitadores, módulos de pouso e robôs, enquanto os Estados Unidos usam a inovação do setor privado com empresas como a SpaceX. E com uma coalizão internacional de cerca de 60 países diferentes para ajudar, os Estados Unidos têm bastante apoio. Então, os Estados Unidos têm o dinheiro, os recursos e os aliados. A China tem vontade, determinação e um governo que decide tudo, o que faz diferença. Um conjunto de regras pode acelerar as coisas. Mas não é que os Estados Unidos e a China queiram colonizar toda a Lua. Eles focam apenas em alguns locais próximos ao Polo Sul, onde luz solar, terreno e possível acesso ao gelo de água podem viabilizar bases lunares tripuladas em breve. Acredita-se que toda a água está lá, essencial para iniciar uma colônia. O que a NASA chama de regiões permanentemente sombreadas, PSRs, é ideal para uso de recursos e onde encontrarão energia para abastecer as bases. Mas não é só no Polo Sul lunar que eles vão querer se instalar. É uma área específica ao redor da chamada cratera Shackleton, uma região com cerca de 21 quilômetros de diâmetro. Acredita-se que os altos níveis de hidrogênio na cratera indicam que é ali que está todo o gelo, mas o que existe lá ainda precisa ser descoberto. Por isso, as bases serão construídas. Com cerca de 4,2 quilômetros de profundidade, ainda é um mistério. Porém, a luz solar quase constante em partes da borda pode permitir construir instalações de painéis solares. Esta é a última fronteira da exploração moderna, e o programa Artemis está determinado a construir o primeiro posto avançado lunar na cratera Shackleton. O projeto Chang'e 7 da China também selecionou a cratera para um posto avançado. Ambos os países já mapeiam áreas de interesse para futuras atividades extraveiculares. Se viajar ao espaço já é arriscado, explorar a cratera Shackleton traz perigos ainda maiores. Partes da borda são encostas íngremes banhadas pela luz do sol, enquanto logo além delas, há descidas abruptas para a escuridão que talvez não tenham visto a luz do sol por milhões de anos. Construir qualquer tipo de estação lá seria perigoso e caro. Um estudo dos Estados Unidos analisou locais de pouso e apontou uma zona de exploração com raio de 1,9 quilômetros como candidata ideal, destacada como o melhor pico próximo a Shackleton. É um pedaço minúsculo de terra e a China também o quer. Ainda não revelou o local exato da base, mas é quase certo que será onde os Estados Unidos iniciarão a construção. Quando as coisas começarem, será que Estados Unidos e China podem coexistir em paz? Especialistas afirmam que quem estabelecer sua base primeiro definirá o próximo século de ordem no espaço. Fiscalizadores da NASA informam que o pouso lunar pode ocorrer em 2028 nas missões Artemis 4 ou 5. Em 2026, os Estados Unidos anunciaram que em 10 anos terão a primeira base permanentemente habitada fora da Terra, destinando 20 bilhões de dólares para isso. A China informou que vai, abre aspas, enviar humanos para a Lua até 2030. As sanções não desaceleraram a China nem um pouco. Chang'e 4 pousou no lado oculto da Lua em 2019, sendo a primeira missão da história a chegar nesse lado. Em 2024, foi o primeiro país a trazer amostras do lado oculto. Agora, a China quer colaborar com os experientes russos para construir a Estação Internacional de Pesquisa Lunar, a ILRS. A construção começará em 2028 com outros 11 países participando. Os Estados Unidos e a China ainda não travam uma guerra de palavras sobre suas ambições lunares, mas a NASA reconheceu que a China é uma concorrente geopolítica que desafia a liderança americana no espaço. Não passa um ano sem evidências dessa competição. Em 2011, os Estados Unidos proibiram a China de participar da Estação Espacial Internacional. 10 anos depois, Pequim lançou o laboratório flutuante Tiangong, ou Palácio Celestial, que ficou operacional com tripulações em rodízio em apenas um ano.
A mensagem da China foi clara: nós chegaremos lá primeiro. Jared Isaacman, o administrador da Agência Espacial dos Estados Unidos, diz que não vai deixar isso acontecer. Ele tinha a China em mente quando disse: vamos fazer tudo o que for necessário para voltar à Lua, e nunca mais deixar que ninguém a tome novamente. Enquanto ambas as nações estão buscando estabelecer uma base na mesma área, elas também planejam utilizar o máximo possível da Lua. Isso inclui o que está abaixo da superfície. Pesquisadores afirmaram que pode existir um grande complexo subterrâneo de cavernas que serviria como base. A cerca de 150 metros abaixo da superfície, há uma área de 262 pés de comprimento e 45 metros de largura, aproximadamente do tamanho de 14 quadras de tênis. Acredita-se que seja um tubo de lava vazio, e a caverna pode ser ideal para abrigar humanos do ambiente lunar hostil. Se os astronautas entrarem, poderão estudar as rochas para entender melhor a formação da Lua. Além disso, pode haver água abaixo, o que daria aos Estados Unidos vantagem na colonização. Já foram registrados pelo menos 200 complexos de cavernas na Lua, e qualquer um pode servir de base se for estruturalmente sólido. Não será fácil. As encostas têm muitos detritos e um passo em falso pode causar avalanche nas pessoas abaixo. Descer mais de 100 metros e depois sair de lá também será um grande problema. Mas nenhum lugar é mais intrigante do que a região ao redor da bacia do Polo Sul Aitken. Perto da Zona Polar Sul, rica em recursos, é a maior cratera da Lua, com 2.500 quilômetros de diâmetro e quase 6 a 8 quilômetros de profundidade. A China pousou uma espaçonave lá em 2019, quando a missão Chang'e 4 aterrissou dentro da bacia. Mas os Estados Unidos fizeram uma descoberta diferente quando a missão Grail da NASA detectou uma enorme massa enterrada sob a bacia, estimada em cerca de 5 vezes o tamanho das ilhas do Havaí. Ninguém sabe o que é. Pode ser material do manto profundo trazido à superfície ou detritos do asteroide que atingiu a Lua há 4 bilhões de anos. Pode ser rica em metal, mas a Lua pode ter outros segredos, como tubos de lava grandes que abrigariam bairros inteiros. Em Marius Hills, estimativas indicam túneis de dezenas de milhas, com volumes comparáveis a partes de Manhattan. Isso muda tudo. Para engenheiros, essas cavernas espaciais são fundações de cidades subterrâneas, com espaço para indústria, agricultura, laboratórios e futuros assentamentos. Elas podem ser a solução para viver na Lua, sendo um dos abrigos naturais mais seguros conhecidos. Ocupá-las seria um marco histórico mundial, mas há um grande obstáculo no caminho, e ele é o pó minúsculo, especificamente o pó lunar. Pousar na Lua está longe de ser simples. Não existe nenhuma camada amortecedora na superfície lunar. Não há clima, não há ar, nada para dispersar os gases de escape. Só regolito lunar, uma camada de poeira semelhante a vidro serrilhado formada por bilhões de anos. São essas bordas afiadas que dão ao regolito o que os cientistas chamam de aderência eletrostática. E o pior de tudo, ele é famoso por infiltrar-se nas máquinas. Nas missões Apollo, astronautas reclamaram que ele grudava nos trajes, riscava visores e entrava nas vedações. Onde fosse, se prendia. Em 2024, a Odysseus da Intuitive Machines foi a primeira espaçonave dos Estados Unidos a pousar suavemente na Lua desde a Apollo. E quando a noite lunar caiu, ela desligou exatamente como planejado. Mas, tombar de lado, isso definitivamente não estava nos planos. A Odysseus fez história, mas não como a NASA esperava. Acredita-se que a Odysseus possa ter prendido uma perna em uma fenda ou viajado rápido demais. A poeira não foi a única causa, mas lembrou que as margens de pouso lunar são pequenas. E se algo der errado durante a transferência dos astronautas entre veículos? A espaçonave Orion não é só mais uma cápsula. Foi feita para o espaço profundo, com proteção e foco na sobrevivência da tripulação. Já o sistema de pouso tripulado da SpaceX é distinto. Ele foi projetado para eficiência de massa, volume de carga e chegar à superfície lunar. Um atua como uma cápsula de comando bem protegida. O outro lembra um grande veículo de transporte focado em carga útil, e essa diferença está na estrutura. O escudo semelhante a um tanque da Orion oferece cerca de 50 gramas por centímetro quadrado de proteção, enquanto a estrutura mais leve e semelhante a um balão da Starship chega a cerca de 3,2 gramas por centímetro quadrado. Quanto mais espesso o material entre a tripulação e o espaço, melhor contra a radiação. Porém, isso muda quando os astronautas trocam de nave. Isso significa que os momentos de maior exposição em uma missão lunar podem não ser na superfície,
pode ocorrer em momentos intermediários, como o acoplamento, transferência de tripulação e movimentação em áreas pouco protegidas. É isso que a NASA enfrenta. Não são só prazos não cumpridos, mas inúmeros pontos de falha em todas as camadas críticas da missão. Poeira, transferências de veículos, painéis soltos, qualquer coisa pode dar errado. E isso não é mera especulação. O órgão fiscalizador da NASA relata dificuldades na campanha de retorno à Lua. O órgão de fiscalização do governo dos Estados Unidos, o GAO, observou em sua revisão de 2024 que a Artemis 3 provavelmente não pousaria em 2025 como planejado originalmente. E não pousou. Os motivos foram vários, como o cronograma de desenvolvimento agressivo, grandes atrasos nos marcos do HLS da SpaceX e problemas contínuos com o design dos trajes espaciais. O GAO afirmou que se o desenvolvimento seguir o cronograma típico de grandes projetos da NASA, a Artemis 3 deve ser adiada para o início de 2027. As regras para a Lua ainda não estão definidas e podem ficar mais confusas. Atualmente, países seguem acordos voluntários chamados Acordos Artemis. Eles afirmam que missões devem respeitar locais históricos de pouso e evitar atrapalhar outras, sugerindo zonas de exclusão ao redor de operações ativas. O problema é que nada disso está claramente definido. O que seria interferência? Qual deve ser o tamanho mínimo de uma zona antes de bloquear outros países no mesmo terreno lunar? Não há consenso sobre a proximidade permitida entre pessoas na Lua. E, o mais importante, a Rússia e a China não são signatárias dos acordos Artemis. A Rússia tem sido crítica em relação a eles porque representam uma estrutura liderada pelos Estados Unidos. A China não foi convidada, em parte porque a lei dos Estados Unidos impede a NASA de colaborar com o país. Países como o Reino Unido, Itália, Austrália, Canadá e Japão assinaram os acordos Artemis. Mas isso não é surpreendente. Eles já estão alinhados com os Estados Unidos, e a maioria tem suas próprias ambições lunares, por isso está disposta a cooperar para chegar lá. Isso não é novo, já que o espaço sempre exigiu acordos internacionais. O Tratado do Espaço Exterior de 1967 determinava que o espaço fosse pacífico e beneficiasse toda a humanidade, mas aí surgem ambiguidades. Quase todo país pode dizer que suas ações beneficiam a humanidade, mesmo visando mais a si. O Acordo da Lua de 1979 foi além disso. Determinava que a Lua fosse usada só para fins pacíficos e seus recursos fossem patrimônio comum da humanidade. Mas isso nunca pegou de fato. Estados Unidos, China e Rússia não assinaram. Então, onde isso nos deixa? Bem, se os Estados Unidos conseguissem corrigir todas as falhas em seu programa e chegassem à Lua primeiro, poderiam potencialmente assumir a dianteira e começar a ditar as regras. Seria natural, já que os Estados Unidos poderiam dizer que alcançaram supremacia tecnológica para beneficiar a todos. Mas os Estados Unidos estão correndo contra o tempo. Cada erro em uma missão dá mais tempo para rivais criarem sua estrutura legal e publicarem regras concorrentes, obtendo vantagem. O fato é, as palavras dos antigos acordos sobre beneficiar toda a humanidade hoje não são realistas. A geopolítica não funciona assim. As partes mais úteis da Lua não seriam governadas no papel, elas serão governadas na superfície. Quem chegar primeiro, permanecer mais e estabelecer presença definirá as regras aceitas mais tarde pelos demais. Por isso, um conflito espacial geopolítico pode ser inevitável. Antes, é preciso construir uma base, o que não será fácil.